Sim. Então eu queria voltar pro passado e saber um pouco mais do que o Cauano gosta, do que ele gostava quando era pequeno. Vamos lá, né? Bom, eu comecei, assim, obviamente que como toda criança, e aí falando de que eu cresci basicamente nos anos 80, anos 90, né? Aquela época ainda a gente não tinha tanto acesso a games, né? Era um negócio que tava começando, eu lembro de começar a jogar Atari e tal, não sei o que, meu pai tinha comprado um Atari, joguei River Raid pra caramba, Enduro, são jogos que, pô, pra quem conhece a Atari, é o jogo que acho que todo mundo começou. Pitfall, né? Sim. Então, que são jogos da Activision, inclusive, que até hoje aí são referência nesse mundo dos games, né? Com certeza. E aí, assim, eu sempre tive um quê de gostar de jogar e tudo mais, aí logo em seguida eu migrei, assim, eu sei, assim, uma coisa que até foi assim, eu falei pro meu pai assim, pô, quero um computador na época, né? e o acesso ao computador no Brasil no fim dos anos 80 era um negócio... Impossível. Era praticamente assim, era o mercado negro, porque você tinha... Ainda não tinha PC, mas tinha os MSX. Sim. Né? A Gradiente vendia aqui no Brasil ainda o MSX e tudo mais. E aí, ele falou, ó, você vai ter que ir o ano inteiro bem na escola. Falei, beleza. Olha, uma boa... Ralei que nem um louco, aí ganhei o MSX. Uhum. E aí foi quando eu comecei a realmente entrar nesse mundo de jogos de PC e tudo mais. PC. Na época não era conhecido como PC, porque o MSX, ele pegava muitos jogos, assim, que se jogava no Nintendo, ou até mesmo naqueles videogames que existiam no Japão, né? Sim, aqueles sim. formatos do Japão. E aí eu jogava esses joguinhos. E aí, entre os anos 90, aí fez um upgrade. Eu tive nesse meio tempo, tive um Nintendinho. Só que o meu irmão gostava de jogar no Nintendo e eu gostava de jogar no MSX. Então a gente ficava separado, assim, eu gostava mais de jogar gostava de jogar Duck Hunt, né? Que, puta, aquela pistolinha era show de bola. Mario, obviamente, Tartarugas Ninja. Então isso aí foi um negócio que também gostava bastante. Naquela época não tinha jogos... Só era jogos de plataforma, né? Não tinha jogos igual a gente tem hoje, dos tipos que tinham... Óbvio, você tem um RPGzinho e tal, mas era diferente naquela época, né? Sim. Eu venho de outro lado. Eu joguei Atari, joguei muito River Raid, joguei muito Enduro. E daí, quando eu saí do Atari, eu fui pro Master System. Ah, então eu peguei você pegou outra vertente, você pegou outro caminho. Outro caminho. Aí, quando surge o Mega Drive... Eu tinha alguns parentes que já estavam morando no Japão nessa época. Teve aquela movimentação dos japoneses brasileiros irem voltar, né? Trabalhar no Japão. Sim. E aí nessa meu tio me deu um Mega Drive japonês. Bizarro. Eu fiz exatamente o contrário. Eu saí do Master System e fui pro Super Nintendo. A gente vai se cruzando aí, né? E aí eu fiquei jogando Mega Drive um tempão. Aí eu jogava muito... Tipo, tem jogos icônicos, né? Você tem, bom, óbvio, o Sonic Sim, é o Mario da Sega na época, né? Só que errado, né? É o pior jogo que já foi criado na face da Terra. Exato. O Mario é o certo. Exatamente. E o Sonic não. E aí você tem DuckTales, que eu gostava muito de jogar DuckTales, Fantasia, do Mickey. Sim, esse jogo. Então, esses jogos muito legais, assim. E aí eu fico... Aí obviamente, eu já tô no final do ensino médio, e aí eu tô entrando na faculdade já, né? Sim. Aí na faculdade eu não tinha tempo pra jogar efetivamente nos primeiros anos da faculdade. E aí eu também começo com um trabalho bem normal, que é o trabalhar em banco. Olha só. Então, minha carreira começa trabalhando em banco. E meu sonho era continuar trabalhando no banco. Não era nem uma coisa... Porque assim, eu acabei cursando administração com ênfase em comércio exterior. Eu queria trabalhar nessa parte de comércio exterior. Sim. E o banco era uma forma de eu começar a trabalhar nessa área. Com certeza. E aí fiquei, né? E eu, assim, não tinha pretensões maiores, assim, de mudar de carreira, né? Sim. Vou te contar uma coisa engraçada. A minha primeira carreira também foi no banco. Só que era como office boy. Eu ia em todos os bancos pra fazer pagamento e boleto e essas coisas. Na época que era o que só dava pra fazer direto no caixa. Eu trabalhava no caixa. Eu trabalhava entregando pro caixa, depositando e fazendo isso aí. Então eu comecei nessa parte. E assim, em algum momento dessa minha carreira no banco, eu comecei assim... Eu estudava, né, e tal, e... Assim, um amigo meu falou assim, cara, você não quer participar do processo seletivo da Samsung? Eu falei, Samsung? Eu falei, não, Samsung... Eu falei, não, você conhece Samsung? Na época era isso, assim, sim. Você conhece Samsung? Eu falei, conheço, é uma marca coreana de eletrônico e tudo mais.
mas o que pra fazer o que lá? Marketing. Eu falei assim, marketing? Eu falei, não é muito a minha vibe, nem nada. Mas eu falei, vamos lá, vou tentar. E aí, em dezembro de 97, eu sou contratado pela Samsung. Caramba. E assim, para começar como estagiário lá. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Legal. E aí eu passo de 98 até quase fim de 2001 trabalhando lá. Daí lá eu trabalhei com basicamente linha branca, linha marrom, né? Então era para os mais novos, né? Linha branca, linha marrom, linha branca é geladeira, lavadora, que a Samsung tinha na época, mas ninguém conhecia. Todo mundo achava que era porcaria. É verdade. Todo mundo achava porcaria. Era Samsung é porcaria. É coreana. E a linha branca porque só existia da cor branca. Ó, né? eu não quero ser, não tô sendo né, nem um pouco depreciativo aos coreanos. Mas na época, os brasileiros achavam o produto coreano muito ruim. Muito ruim. Interessante. Eu tenho essa ideia dos produtos chineses, mas do coreano eu não sabia. Não, o coreano tinha. Tanto é que na época a gente fez um brainstorming num sábado, assim. Eu era estagiário ainda, né? Eu trabalhava no sábado, né? E aí esse brainstorm era com o time de vendas, os coreanos e tal. Eles falaram assim, qual o nosso maior problema? Aí os vendedores falaram assim, a nossa marca, as pessoas acham que é ruim. Era isso. Imagina isso eu tô falando de 98. As pessoas não sabiam mesmo. Elas valorizavam o quê? Sony, Panasonic, Pioneer, marcas japonesas. Claro. E aí falou, a gente é coreano, não dá, os caras não querem comprar, eles não têm confiança na marca. Tinha tido aquela crise em 98. Então, eu entrei justamente na época que deu a crise na Coreia. Sim. Assim, quando eu cheguei no escritório, era um andar inteiro. Eles tinham cortado metade do andar. Caramba! Então ficou só uma metade do andar. Foi um corte gigante, coreano voltando, loucura total. Sim. Então, foi uma época difícil, mas aí eles ficavam perguntando, né? E a Samsung, ela fazia OEM de geladeira, OEM de forno micro-ondas. E o que é um OEM? É quando eles fabricam para outra marca. Ah, entendi. Então, você imagina que a Samsung começou desse jeito, hein? Não, tudo bem. Tipo, a geladeira, por exemplo, tinha a geladeira da Brastemp que era Samsung. Olha, lá atrás, Interessante. Micro-ondas Brastemp era Samsung. Essa é uma fofoca, praticamente. Isso faz tempo já, tem mais de 20 anos já, então tá tudo tranquilo. E aí, e nessa época, em 98, eu começo a jogar StarCraft. Porque começa a acontecer um movimento das lan houses. Sim. E aí eu tinha muitos amigos coreanos, e aí eu ia lá no Bom Retiro ou na Aclimação jogar nas lan houses coreanas lá. E aí eu conheço StarCraft. E eu me apaixono por StarCraft. E aí, assim, isso vai... Depois lá na frente a gente vai conectar os pontos, né? Aí conheço StarCraft, e aí logo em seguida surge o fenômeno Counter-Strike. E aí foi fenômeno mesmo. Todo mundo jogou. Jogou, e era lan house pra tudo quanto é lado. Eu fazia os coros... Na época não tinha a Monk ainda. A Monk só tinha uma loja na Paulista. Aí dá o boom, aí vai pra tudo quanto é lado. Aí em 2000 eu mudo de emprego, né? Eu vou pra uma empresa de business intelligence. Mudei radicalmente também. Aí eu falei... Vou pra outra área. Que eu tinha vontade de conhecer muito o mercado, o marketing corporativo, né? Não corporativo de você divulgar, mas assim, do B2B. Sim. De você fazer negócios e tal, né? E eu fui pra uma empresa de business intelligence que era vender solução de BI e era uma coisa assim, tipo, fazer propaganda pra empresas, falar com CIOs, etc e tal, né? E aí eu vou mais dentro do counter. Aí tinha uma Monk perto de onde eu trabalhava. A gente fechava o escritório e ia jogar. Todo mundo. E participava de campeonato, os campeonatos de clã. Aí nessa época, a gente já conhecia o Gaules, um monte de gente. Sim. Só que um pouco antes, até quando eu ainda tava na Samsung, começou no Brasil os campeonatos de esportes. E aí foi assim, foi o próprio Léo de Biasi, que ele traz a primeira liga de esporte pro Brasil. Ele ainda não trabalhava ainda com a Monkey, ele tava trazendo esse formato pro Brasil, e aí eu tava vendo que isso estava acontecendo, porque eu já jogava Counter. Sim. Aí eu falei, pessoal, vamos emprestar monitor pros caras. Foi lá no Renascença, no hotel. Emprestar? Porque aí o pessoal podia trazer só os computadores. Sim. E jogar lá. Tinha o lance, nesse campeonato tinha um lance chamado Bring Your Own Computer. Então
lembrando também, naquela época não tinha monitor de cristal líquido, então os monitores eram pesadíssimos. Ah, sim, monitor de tubo, né? Um monitor de tubo, então tinha 14, 17, 21. O 21 era um... 21? Eu nunca vi, acho que um tubo é de um 21. bagulho descomunal, assim, né? Aí teve 19, então a gente prestou vários monitores pra rodar o campeonato e para as pessoas que traziam o computador poder jogar, né? E aí foi assim. E aí na época, até quando eu saí da Samsung, a Samsung tava trazendo o World Cyber Games pro Brasil. Uhum. E aí eles falaram, pô, você não quer ficar, você cuida do World Cyber Games. Eu falei, não, eu preciso mudar, eu quero conhecer o mundo um pouco, né? Poxa, o World Cyber Games. Eu fiquei, meu chefe na época, ele falou, pô, você é louco, cara. Eu falei, Onde é que você vai? Por que você tá fazendo isso? Eu falei, não, pô, você conhece tudo aí, pô, você podia ficar. Eu falei, não, eu quero dar uma espairecida um pouco, né? Sim. E aí eu fui trabalhar e continuei jogando. E aí, obviamente que a vida adulta, né, te traz algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu casei, né? Importante. Em 2005 eu caso e tal. E aí eu fico... Não é que eu fico distante dos jogos, mas eu fico... não me dedico tão mais, né? Então, por exemplo, o Counter eu deixo de jogar um pouco, aí começo a jogar outras coisas, né? Sim. Aí, beleza. Aí eu saio dessa empresa de BI, vou pra uma empresa... Eu vou pra Samsung de volta. Uhum. Só que aí eu trabalho com impressoras, não é com nada relacionado a games, nada. Impressoras. Aí eu vou pra... Depois eu saio da Samsung e vou pra Panasonic e trabalho com TV. Sim. E lá também não tinha muito relacionado a games, e aí eu fico cuidando da divisão de TVs lá. Depois de 5 anos lá eu saio e volto pra Samsung de novo. E aí lá eu cuido de monitores. Aí monitores eu também não tinha muito... Na época já não era um grande negócio mais monitores, né? Aí já tinha notebooks, etc e tal. E aí foi, né? Aí saio da Samsung em 2012 e vou pra Acer. E aí fico até 2014. Sim. Daí o sonho acontece. Que eu vou pra Blizzard. Pá. Agora tudo muda. Esse foi só um pedaço do episódio. Fica aqui e assiste o vídeo completo. Tenho certeza que você vai gostar. E se quiser ajudar o canal, já sabe. Clica, compartilha, dá like e te inscreve no canal. Te aguardo lá.